Olá, bem-vindos ao podcast Chato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Chato Falho nas redes sociais. A juventude é desperdiçada no jovem. Essa frase, que não se sabe se foi do dramaturgo George Bernard Shaw ou do escritor Oscar Wilde, nos dá uma dica importante de como uma geração encara a outra. Nunca antes as discussões sobre gerações foram tão amplas ou intensas. Mas o que é uma geração? Quem são boomers, Gen X, millennials, zillennials, zoomers, Gen Z e Gen Alpha? E por que essa discussão, de repente, tornou-se pauta de jornais, redes sociais e outras mídias? Quando a gente pensa, né, na questão da geração, a gente tem que ter sempre em mente, né, que a gente é um ser social, a gente também está inserido num contexto histórico e o que está acontecendo no mundo vai influenciar 100% na nossa maneira de ver a vida, né? É curioso pensar que tem alguns estudos, né, que falam que movimentos muito repressores precedem gerações mais livres, né? E esse é um movimento cíclico. Então, se eu vivo um movimento mais autoritário, a próxima geração vai ser mais livre. Se a próxima geração é mais livre, depois a geração seguinte vai querer um pouco mais de padrão, um pouco mais de orientação, né? E é curioso pensar nisso quando a gente estuda as gerações, né? Eu trago as 3 primeiras gerações pré-guerra, tá? Pré-Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo isso, né? Por que eu destaco a questão das guerras? Porque eu acho que a guerra foi um marco muito grande para a história da humanidade, né? Então foi a partir das guerras que a gente viu as grandes barbaridades modernas, né? Então, a questão do nazismo, as trincheiras da Primeira Guerra, enfim. Foi nesse momento, né, que a gente que o mundo se deparou com uma escassez absurda de recursos, com mortes em massa, enfim. E também com algumas questões de modificações sociais, né? Porque se antes a mulher, a grande maioria, ela estava dentro de casa, enfim, foi aí que ela começou a ver o marido indo para a guerra e teve uma abertura maior para a mulher se inserir no mercado de trabalho. Também as mudanças que aconteceram em termos da saúde, enfim, a gente sabe que teve alguns avanços medicinais que foram oriundos das barbaridades que aconteceram, principalmente na Segunda Guerra, né? Então, dando esse pano de fundo para as 3 principais gerações pré-Segunda Guerra, né? Que é a geração perdida, a geração grandiosa, a geração silenciosa, né? A geração perdida, que é quem nasceu, né, em 1883 até 1900, então é quem foi adolescente, né, mais ou menos em 1910, 1920, quem estava entrando aí com uns 20, 30, 20 anos, né? Então, a quem na adolescência lutou a Primeira Guerra Mundial, tá? É, e nos anos 20, viveu a Grande Depressão, né? Que foi aquele crash que teve na Bolsa de Nova York, que gerou ali efeitos econômicos absurdos, aumentou o número de desemprego, enfim. Teve gente que se matou porque realmente perdeu muito dinheiro, virou ali até um fantasma da época, né? Por que o nome é Geração Perdida? Porque foi foi a geração que não sabia para onde ir, né? O que ia acontecer depois, ficou uma geração sem direção, uma geração perdida, né? A geração grandiosa
ela surge aí, quem nasceu, né? Então, em 1901 a 1927. Então, é quem fica adulto, adolescente aí em 1937, 1947, tá? Eh, então, essa geração é quem luta, né, na Segunda Guerra Mundial, que começa a vivenciar um pouquinho do que eu comentei, né, das inovações tecnológicas, carro, telefone, enfim. É é a geração de ouro de Hollywood, né, então por isso que vem aí a geração grandiosa. E muito também, né, do que teve a questão da ascensão de Hollywood, enfim, foi muito também uma questão de marketing, né, vender os Estados Unidos como um modelo de mundo, como um modelo de estilo. E é curioso a gente pensar que isso começou, né, nesse momento e se perpetua até hoje, né? Porque quando a gente pensa em filme, na globalização, quem mais vende um padrão e um estilo de vida é os Estados Unidos. Tem sido recente a gente ver, né? E aí né, Hollywood ele premia com o Oscar. É nesse momento que a gente começa a ver, né? Foi o Oscar de 2019 que começou a premiar estrangeiros, né? Como principal filme. Então, é curioso a gente pensar nisso, né? É, e essa geração, ela é marcada muito por nacionalismo, né? Então, os Estados Unidos tentando vender ali um jeito né? O Capitão América, enfim. Eh, ao mesmo tempo também é uma geração que sofreu muito a Grande Depressão, né? É ela que vive ali o fantasma disso, tá? A geração silenciosa, ela vem de 1928 a 1945. Bia, eu não sei por que é geração silenciosa, você sabe? É bem interessante, na verdade, essa terminologia, esse período, né? Por mais que seja um período pequeno, a gente tem uma geração menos numerosa do que a anterior e do que a geração seguinte. Mas a primeira vez que a expressão geração silenciosa é utilizada por um artigo na revista Time, na década de 50, pensando que essa geração se tornou aí adulto na década de 40 e 50. Essa matéria, né, esse artigo na revista, ele indicava o fato de que essa era uma geração mais apagada, uma geração silenciosa quando comparada com as gerações anteriores, né, que era muito mais verbal a respeito das suas questões, a respeito das suas batalhas. Esse é a primeira vez que isso é usado. Mas, ao longo da década de 50, a gente também tem a Era McCarthy. Esse é um período muito particular na história norte-americana, né? Depois das quebras de acordos pós-guerra feitos pela União Soviética. A gente tem, né, a Guerra Fria, e aí um clima generalizado de ansiedade a respeito do comunismo, né, o inimigo vermelho. O macartismo é a prática de acusações e denúncias a respeito de rebeldias, de traições, especialmente quando vinculadas ao comunismo e ao socialismo. Só que isso vai criando um clima generalizado, assim, bem em linhas grossas, né? Mas vai criando um clima generalizado de insegurança a respeito daquilo que se fala, né? A gente tem um clima tenso, né? E aí essa é uma geração que considera pouco inteligente compartilhar, né? Fazer grandes discursos, deixar muito claro o posicionamento para poder trabalhar internamente, né? Trabalhar o sistema por dentro do sistema. Essa geração, ela é quem sofreu os efeitos do nazismo, da Segunda Guerra, e é a geração que vivenciou a Guerra Fria, né? Que viu o mundo partido realmente em dois, né?
é uma geração muito marcada pela orfandade. Você tem um número muito grande, né, de pessoas que morreram na Segunda Guerra, e que não voltaram para casa. Fica ali, né, o forte também a questão do nazismo, os horrores que a Segunda Guerra trouxe, e o mundo mesmo é dividido em dois, o medo do comunismo, a ascensão do capitalismo, enfim, são coisas que ficam bem marcadas, né. Entrando já nas gerações, que eu acho que são as mais conhecidas, né? Geração Perdida, Geração Grandiosa, Silenciosa. Eu realmente entrei mais em contato agora com a pesquisa aqui pra nossa conversa, né? Mas eu não conhecia tanto. Porque eu acho que a gente mais ouve mesmo são as gerações pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que são desde baby boomers até as que a gente tem hoje, né? De fato, a gente tem mais visibilidade para esse conceito de gerações a partir dos baby boomers, né? Ou se a gente for pensar, a geração silenciosa está entre 75 e 96 anos, então são vovôs e vovós, né? E os baby boomers são os nascidos entre 1946 e 1964. Eles são filhos da geração silenciosa e da geração grandiosa. E aí tem esse nome porque existe, depois da Segunda Guerra, especialmente nos Estados Unidos, né? Isso varia um pouco de país para país, mas você tem uma explosão de natalidade, você tem um aumento, é, você tem um aumento substancial no número de bebês nascidos, né? Então é um boom de bebês, tem uma explosão de natalidade. E essa geração experimentou um crescimento econômico como ainda não se havia experimentado, né? A gente tem o saldo tecnológico da Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem o rádio, o telefone, o carro adquirindo. Você tem a televisão adquirindo mais popularidade, né? Então, a TV foi criada na década de 20, mas são os baby boomers que mais frequentemente tem. Que tem televisão, geladeira, micro-ondas em casa, né? E aí você tem a automatização das forças de trabalho também. E como você tem mais comunicações, né? Favorecidas pelas novas tecnologias, você passa a ter influências culturais mais globalizadas. É essa mesma geração que cria a contracultura, que é justamente ali na década de 60 que você começa o questionamento por parte das pessoas mais jovens sobre o status quo, sobre as normas sociais e culturais que são impostas. Você tem movimentos de lutas sociais, você tem a segunda onda do feminismo, você tem os Panteras Negras, tem os hippies, tem os hipsters, tem os punks. Tudo isso são os baby boomers questionando o status quo até aquele momento. Você tem mais relevância dos trabalhos. Você tem mais relevância e mais agência por parte das classes trabalhadoras, né? Você tem mais visibilidade para as classes trabalhadoras, o blue collar americano. É também essa geração que vivencia escândalos e crises políticas muito mais severas. Então você tem. Então, é essa geração, por exemplo, que experimenta o escândalo de Watergate. Essa geração também tem a revolução sexual, né? Você tem o início da utilização da pílula anticoncepcional. Essa é a geração que mais vivenciou divórcios até aquele momento histórico, né? E aí você tem. Eu acho que uma das coisas que eu achei mais interessantes é que é justamente essa geração que começa a mudar um pouco, começa a ampliar os parâmetros sociais na hora de identificar um parceiro romântico. Então você vê, né, os casais sendo formados por critérios como educação, raça e renda, não exclusivamente, por exemplo, ligações sociais. Também é para essa geração que começa o neoconservadorismo religioso, né, isso globalmente, e você vê a intensificação da TV. Em seguida, você tem a geração X, né, que são os nascidos de 1965 até 1980.
essa geração tem uma mudança de valores, né? Então, é essa geração que vai experimentar ali uma maior participação das mulheres nas forças de trabalho. Você também tem uma variedade maior de estilos musicais, de manifestações culturais. Os grandes festivais aumentaram em proporção e popularidade justamente nesse período. É justamente a geração X que acaba tendo que lidar tanto com a epidemia de drogas quanto com o surgimento e a epidemia de AIDS. Também é a geração que começa a ter contato com computadores, com a internet. Estatisticamente, a geração X é a que tem mais educação superior até aquele momento histórico, né? E inicialmente a impressão, e aí, assim, isso a gente viu na geração silenciosa, né? Essa crítica, essa comparação com as gerações anteriores. E a gente volta a ver isso na geração X, justamente pelos movimentos, pela forma como a contracultura influenciou a geração X. A geração X é considerada inicialmente como egoísta, como sem foco, né? E aos poucos essa percepção vai sendo alterada como uma geração que busca por mais equilíbrio em qualidade de vida. É uma geração que tem uma relação, né? A geração X tem uma relação diferente com o trabalho, né? Então você vê um crescimento nas noções de empreendedorismo e eles fazem uma parentalidade menos ativa, né? Então até os baby boomers a gente tinha muito mais frequentemente a mãe dona de casa, que era exclusivamente do lar. E aí, a partir da geração X, com crises econômicas diversas, com mudanças nas forças de trabalho, a gente vê com o aumento da participação feminina nas forças de trabalho, você também tem uma parentalidade mais liberal. E aí a gente tem a geração Y, né, que é mais conhecida como millennial. São pessoas que vivenciaram a mudança do millennial, né? Todas as gerações, elas vão apresentando coisas diferentes em relação às gerações anteriores e sendo mal recebidas em função disso. Mas a geração Y, né, os millennials, eles são a primeira geração a serem criticados, tanto por quem veio antes como por quem veio depois, né? Então, a geração Y, ela apresenta um processo mais lento de amadurecimento. Você vê como existe um cenário econômico pior, você vê mudanças políticas muito significativas, você vê mudanças de aspectos sociais. Essa é uma geração com um pouquinho menos de norte sobre o que é ser um adulto. Então você tem um processo de amadurecimento um pouco mais lentificado. Você vê como consequência disso, né, o adiamento do casamento. E aí, consequentemente, menos o divórcio, né? Porque se eu deixo para tomar certas decisões mais tarde, né, certas decisões que têm consequências mais severas, eu tenho mais tempo para errar. Eu posso fazer mais tentativa e erro. E aí, quando eu fizer escolhas cujas consequências são mais relevantes, eu já vou ter experimentado mais, né? Eu tomo a decisão baseada em maturidade, não necessariamente em faixa etária. Mas essa é uma geração que teve mais dívidas, especialmente se você olha a população nos Estados Unidos, né? Você tem um cenário econômico muito negativo, e aí a educação superior lá é cara, né? O ensino superior. E, consequentemente, mais dívidas estudantis. Essa é uma geração nostálgica, né? É uma geração que não abandona seus brinquedos, não abandona seus hobbies, o que é bem interessante. Existem 1 milhão e mais 1 milhão de artigos de revistas, de jornais, apontando os millennials como assassinos de valores, porque você vê uma diminuição no conservadorismo político, uma atitude mais positiva em relação à homossexualidade, você tem menos participação em práticas religiosas, você tem menos vínculo com a empresa e mais vínculo em networking, né? Então, as pessoas mais vinculadas a colegas, mais vinculadas a outras pessoas do que necessariamente fidelidade à empresa.
Você vê mais exigência de feedback no trabalho e o protagonismo de carreira. Todas essas coisas, a apresentação de novas tecnologias influenciando os relacionamentos e a atividade sexual, tudo isso fazendo com que as gerações anteriores entendam o millennial como um assassino de valores, como uma geração que abandona valores tradicionais. Essa também é a geração que menos faz sexo, né? Apesar de ter mais recursos tecnológicos voltados para isso, é uma geração com menos atividade sexual, que está sendo explorado e estudado atualmente. Você tem alguns saltos tecnológicos muito importantes, né? Você tem o advento das mídias sociais, você tem mais valorização em multitarefas e polivalência. Você tem uma mudança no formato da participação política, né? E aí essa participação política mais pulverizada em formatos diferentes, né? Tanto é que essa é a geração que tem militantes e ativistas num formato diferente do que houveram nas gerações anteriores. O millennial, ele é a grande decepção do boomer. E aí existe toda uma discussão que o boomer produziu privilégios sem garantir condições, né? Então os baby boomers, as gerações que vieram antes, de uma maneira geral, mas mais fortemente os boomers, criaram um cenário socioeconômico e hipervalorizaram o millennial, né? Assim, você pode ser o que você quiser, vai dar tudo certo, etc. E deu acesso a uma série de privilégios sem garantir por exemplo, a autossuficiência, né? Então eu tô falando aqui em modos muito gerais, isso não vale para todo millennial. Essa é uma geração que muitas vezes escolhe ir mais tarde para o mercado de trabalho, muitas vezes tem um nível de autonomia menor, muitas vezes não consegue reconhecer os próprios privilégios, tem dificuldade de estabelecer, tem dificuldade de receber críticas, né? E aí, o que eu acho um outro ponto que eu acho muito interessante é que a geração X, nesse processo de mudanças e de mais recursos financeiros, uma série de transformações, etc., as gerações anteriores acabou criando uma expectativa muito grande a respeito de como seria a vida do millennial, né? Eu tô te dando tudo que eu não tive, então o mínimo que você pode ser é incrível. E aí, esse é um dos motivos pelos quais o millennial acaba sendo uma grandiosíssima decepção. E eu acho que essa é uma geração que é capaz de rir de si mesma, diferente das gerações que vieram antes, né? É uma geração que se zomba mais, que é mais consciente de si mesma nesse ponto, e é a geração mais criticada por todas as outras, né? E é isso, né? O millennial é a geração que começa a estabelecer para si, a partir da frustração, mas começa a estabelecer para si um outro formato de vida adulta. E em seguida a gente tem a geração Z, a gente tem os Zoomers. Existe uma discussão a respeito de alguns períodos de nascimento, né? Ali, uma parte da década de 90, né, mais próximo da geração Z, dos Zoomers, que vai de 1996 até 2010, que não se identifica plenamente nem com a geração Y, nem com a geração Z. E aí, esses são Zillennials, né, que tem características mistas de Zoomer e de Millennial. Mas a geração Z, né, os Zoomers, eles são efetivamente nativos digitais, né? A gente está falando de pessoas que nascem depois da popularização da internet. A gente está falando sobre pessoas que vão ter contato muito mais cedo com a internet, com o computador, com tecnologia. Por mais que a geração Y tenha vivenciado, né, a aquisição de uma série de novas tecnologias, a geração Z, ela não... quando ela
nasce, eles já têm acesso a tudo isso. Eles não veem a chegada, porque já está estabelecido. Essa é uma geração muito interessante, porque eles enfatizam saúde mental de uma maneira diferente das gerações anteriores, né? Você vê uma atenção para a saúde mental muito diferente. Você tem mais diagnósticos de saúde mental nessa geração, mas isso é um indicativo muito maior de que se fala mais sobre isso nessa geração do que qualquer outra coisa, né? É uma geração que discute mais abertamente as questões de saúde mental. É uma geração que eu entendo que tem menos receio em demonstrar vulnerabilidade. Essa é uma geração que lê menos, né? Por mais que você tenha aí uma ou outra onda, né? A gente tá vendo agora o BookTok, né? Que são os TikTokers que criam conteúdos voltados para a literatura. E isso acaba movimentando fortemente a indústria gráfica, a indústria literária. Mas essa é uma geração que lê menos. Eles têm mais formatos de produção artística, eles são considerados mais educados, né? Mais estressados e mais deprimidos que as gerações anteriores. Essa é uma geração que tem uma relação muito diferente com drogas e substâncias, né? Eles têm uma tendência maior ao escapismo, pelo menos do que foi visto até agora. Eles rejeitam mais fortemente os marcadores das gerações Y para maturidade, né? Acabam sendo surpreendentemente mais conservadores e práticos em relação ao dinheiro do que o millennial. Tem uma participação política também incrementada. A participação política, ela vai mudando de figura, né? Então, por mais que eu fale, tem mais ou menos participação política, eu acho que é muito mais o formato dessa participação política. E eu acho que tem algumas particularidades que são brasileiras, né? Porque é isso. A gente tem muitos milênios que nasceram ainda em período, durante a ditadura militar, né? Que vão experimentar a democracia e a república como uma coisa ainda embrionária. E eu acho que isso influencia, acho que a gente não necessariamente consegue olhar para a relação com a política para o brasileiro da mesma maneira como a gente olha talvez para outros países. A gente tem um engajamento muito mais forte de apoio às causas LGBTQIA+, e uma percepção mais positiva do socialismo. E aí, por último, a gente tem a geração alfa, a Gen Alpha, que que são as pessoas nascidas ali entre 2010 e 2020. A gente ainda não tem grandes informações a respeito dessa geração, porque é isso, eles ainda estão nascendo, né? A gente consegue fazer uma série de suposições, mas a gente não consegue fazer nenhuma declaração. Mesmo a respeito da geração Z, né? A gente pode falar uma série de coisas, mas a gente está falando sobre pessoas que estão atingindo a maturidade agora, né? Então, a gente ainda não consegue declarar tudo o que se pode ser declarado sobre essa geração. E aí, considerando que o millennial também tem um processo de amadurecimento mais tardio, que é um millennial adulto, né? Uma geração Y adulto, ainda é um conceito muito relativo, né? Atravessado por uma série de outros aspectos, também entendo que nem tudo que poderia ser dito sobre essa geração já foi dito, porque essa geração ainda está em desenvolvimento, né? Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Você tem até a geração do Jay-Z, é isso mesmo? Brasil. Tem Gen Z. Gen Z não é o Jay-Z. A gente é muito cringe, né? A gente é muito cringe. Não é? Muito É cringe. curioso, porque por mais que essa questão geracional ela esteja ligada, né, a grupo etário, ela tem toda uma questão social inserida. Eu não sei você, Bi, mas para mim, eu tive muito contato com esse conceito geracional na empresa. Foi a psicologia, né? Estudando mais psicologia organizacional, que ficou muito forte para mim a questão de geração.
quê? Porque eu acho que eu sou uma geração mais antiga, né? Que não tinha tanta rede social, enfim, né? Não era uma coisa tão comum. Então, o choque de cultura, esse choque de pensamento, para mim aconteceu muito forte quando eu fui trabalhar. Porque até então, na escola, as pessoas que eu me relacionava estavam mais ou menos na minha idade, a gente estava junto, na faculdade a mesma coisa. Quando eu fui trabalhar, foi que de fato eu tive ali um contato diferente, né? Eu fui trabalhar com pessoas às vezes de níveis culturais, de níveis etários muito Socioeconômicos. diferentes do meu, né? E foi ali que eu comecei a né, ter mais contato e vivenciar mais essa questão de geração. E eu acho que hoje, né, com o advento das redes sociais, que está todo mundo fazendo parte dessa aldeia global, isso é muito mais forte, né? Eu não sei se, sei lá, pelo menos para mim, foi mais ou menos assim que caminhou. Para mim, a conversa sobre gerações, ela vem por cultura pop, né? Uhum, Esses conceitos todos de divisão de geração e de guerra de gerações é muito forte na cultura americana, mais do que em qualquer outra cultura, né? Para eles é muito marcado isso. E aí, como eu consumo bastante conteúdo, né? Série, filme e redes sociais que são uhum, vinculados a essa cultura. Então, primeiro chegou, né, as representações culturais, né, e as discussões no ambiente artístico, para depois chegar o aspecto da geração no ambiente de trabalho. Até quando eu assisti uma palestra do Sidney Oliveira, que é um cara que uhum, fala bastante sobre geração no ambiente de trabalho, né? Que aí eu me toquei, nossa, é verdade, né? Assim, isso não é algo que influencia ou que é influenciado apenas no tipo de filme ou de música ou no enredo da série. Isso é algo que tá na firma, né? Tá ali na uhum. firma, no dia a dia, né? E é mais profundo do que a gente imagina. E aí, a geração, como que a gente pode definir? Tem uma definição, assim, para quando a gente pensa em geração? Quando a gente até um certo momento histórico e até um certo momento da sociologia, a geração ela é categorizada quase que exclusivamente como faixa etária, né? Uhum, Então, nesse conceito, as pessoas elas fazem parte de uma geração de acordo com o momento da vida delas. Isso significa que cada um de nós passaria por várias gerações ao longo da vida. uhum, Conforme a gente vai tendo alguns movimentos que são mais globais, e aí a gente vai uhum, tendo a disseminação de informação de tecnologia de outro jeito, o conceito de geração ele muda para algo que cada indivíduo pertencente a uma única geração uhum, ao longo da vida toda, mesmo fazendo parte de grupos de faixa etária diferentes, mas que tem a sua identidade influenciada pelo momento em que nasceu, pelo tipo de tecnologia a qual teve uhum, acesso, pelo tipo de comunicação a qual teve acesso e ao perfil de consumo. Essa uhum, discussão toda de gerações e de guerra de gerações surge muito pelo mercado tentando entender perfis de consumidores e uhum, entendendo também, além da sociologia, né, mas entendendo também as diferenças no perfil de consumo de acordo com o período de nascimento de cada um. uhum. E é uma, assim, o período de quando que eu nasci, ele vai determinar exatamente quem eu sou? Por exemplo, eu nasci em 97, 97, 98, né? Uhum, uhum, claro, Aham, aham, aham. uhum, É, mas, por exemplo, se eu me identifico com uma geração anterior, né? Eu assisti, vamos supor, assisti TV Cruz, whatever, né? Ou ao contrário, sou dos anos 70, 80 e, putz, tô super antenada em TikTok, sou super ligada em tecnologia, não utilizo emoji nas minhas comunicações, né? uhum. É,
se eu sou de uma determinada geração, mas eu me identifico, tenho hábitos de consumo, de enxergar o mundo dentro de uma outra geração, isso isso muda como eu posso ser classificado? Tem uma frase do. Tem uma citação do Arthur Conan Doyle que eu acho bem interessante, e eu não vou conseguir citar direitinho, mas assim, Uhum. quando a gente fala sobre o comportamento dos homens, né, do ser humano, a gente pode falar sobre a média de comportamento de um ser humano, de um potencial indivíduo, mas a gente não consegue cobrir todos os indivíduos. E aí a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve uma experiência de desenvolvimento de cultura e de nação mesmo, completamente diferente dos Estados Unidos. Enquanto eles estavam ali nos anos 70 com hippies e contracultura e panteras negras e direitos no final dos anos 60 e 70, né? Direitos sociais, igualdade racial, etc., a gente estava em plena ditadura militar. Então, isso, querendo ou não, tem uma influência, porque a experiência dessas gerações de acesso à informação e de contexto sociopolítico é muito diferente. E aí, hoje, por exemplo, um millennial, né? Então, Uhum, alguém que nasceu entre 80 e 94, 95, mas que era de uma região periférica ou que uhum, era de uma classe socioeconômica, essa pessoa teve um acesso à tecnologia completamente diferente de quem estava em grandes centros urbanos, em quem tinha mais poder aquisitivo. Então a gente está falando sobre acessos muito diferentes que vão influenciar muito fortemente o comportamento. uhum, E aí, nem todo mundo que nasceu em determinada faixa etária, então, vai ser necessariamente, é, não vai ser 100% compatível com a própria geração. O aspecto uhum, geracional, ele é mais amplo do que só a idade. É como se a data de nascimento fosse um norte, mas não fosse um marcador definitivo. Eu posso até dar o meu exemplo em particular, né? Eu sou eu sou millennial raiz, né? Eu sou de 88, mas eu tenho um comportamento de consumo de internet muito parecido com o Zoomer, muito parecido com a geração posterior. E perfeito. ok, Uhum. né? E é interessante, né? Gostei bastante dessa fala quando traz que, principalmente, quem utiliza o conceito de geração é o pessoal de marketing, né? É o Porque mercado. isso vai estar muito ligado à questão de consumo, né? Uhum, E quando a gente pensa na questão de consumo, óbvio que sempre vai estar muito ligado à questão socioeconômica, é, né? Porque não necessariamente as pessoas que estão, enfim, né? Um jovem de 19 anos, 18 anos, classe média, vai consumir totalmente diferente de uma pessoa que está da pandemia, ó, que está hum, na periferia, é, né? O meu ato falho também faz sentido, porque é, se a gente for ver, o quanto a pandemia, né, mostrou, né, explicitou a diferença tecnológica é absurdo, né, uhum, enquanto as escolas particulares rapidamente se adaptaram, né, até porque as pessoas já tinham um hábito de consumo diferente, internet e tudo mais, você teve ali quem é mais pobre, enfim, por mais uhum, que tivesse a mesma faixa etária, teoricamente com os mesmos instrumentos de tecnologia, não estava muito diferente, né, em relação ao acesso e tudo mais. E cada vez mais essa diferença ela vai sendo acentuada, né. é. Então, por exemplo, um adolescente, né, buscando primeira colocação profissional, Uhum, de acordo com o nível socioeconômico, vai fazer buscas muito diferentes. Uma coisa é ir com o currículo impresso na 7 de abril, batendo de agência em agência, e outra coisa é ver um anúncio de vaga no Twitter.
A gente tá falando de Uhum. duas experiências muito diferentes. É muito interessante isso, É, né? E ao mesmo tempo é muito estranho, né? Ver o é, quanto a questão socioeconômica interfere, né? A ponto de te colocar, entre aspas, numa geração anterior, né? é. É, Tipo, e literalmente você fica pra trás. É é, essa sensação que eu fico quando eu ouço isso, né? mas esse é eu acho que esse delay, ele fica mais, aí eu tô falando da minha interpretação pessoal da coisa, né? Uhum, E é claro que isso tem que ser tomado com um grão de sal também, porque é uhum, minha observação empírica. Mas uhum, você vê, por exemplo, uma pessoa de classe média ou de classe média baixa, que seja uhum, geração X, hoje tem um comportamento muito mais próximo do boomer americano, em termos uhum, de consumo de rede social e de consumo como um todo, de uhum, conservadorismo religioso e etc. Justamente porque a gente tem um gap especialmente impactante nessa faixa etária. uhum, E aí, consequentemente, isso afeta a geração Y, né, os millennials, e, consequentemente, isso também afeta geração Z. E eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que o Brasil fica marcado como muito diferente, é justamente nisso, né? A nossa história sociopolítica tendo uma influência muito maior, né, na marcação e na diferenciação do comportamento, na diferenciação entre faixas uhum, etárias, e isso também se refletindo em valores organizacionais, né? uhum. Então, essa é a primeira vez na história do mundo em que você teve tantas gerações simultâneas no mercado de trabalho. Nunca a gente teve isso, né? E no Brasil, isso é ampliado porque a gente tem ainda mais, né? Como as Uhum. gerações elas não são tão marcadas, você tem valores profissionais muito diferentes atuando simultaneamente no ambiente de trabalho. E hoje, né, se a gente for ver, é difícil para as 2 gerações entrarem, né, dentro do mercado de trabalho. Quando a Nesse momento, gente a gente tem olha 4 gerações no mercado de trabalho. tipo, quem tá tentando ingressar, muitas vezes é discriminado, porque não tem experiência, enfim. Hoje, né, se você também não f é muito curioso, porque é muito contraditório, né. Se você não foi líder até entre 30, 35, 36 anos, você deve taxado já recebe um carimbo como mantenedor, né. Ao mesmo tempo, se você ficar se você tem 40 anos e ainda é analista, dependendo de quanto é agressiva a cultura, você nunca mais vai conseguir ser gestor, É. né. Ao mesmo tempo, quando alguém pega um currículo, né, de uma pessoa, às vezes de uma geração uma pessoa mais velha, não dá oportunidade, né. Então assim, o quanto também, o mercado ele é contraditório dentro dos próprios requisitos, né, porque só privilegia uma determinada faixa etária. Eu não quero pegar ninguém novo para poder, treinar, enfim. Ao mesmo tempo, eu quero que essa pessoa, magicamente, porque eu não quis dar essa oportunidade, entre 30 e 40 anos vire gestor, né, porque também se não virar gestor dentro desse período, já era. Depois que você passa de 50 anos, independente se tenha sido diretor, cada Uhum. vez mais vai ficar muito mais difícil a sua colocação dentro do mercado, né. E hoje a gente também tem uma previdência que fala pra gente que, putz, a gente não vai se aposentar tão cedo, né. E aí? Quem que É. vai segurar essa batata quente, né, porque a gente também vai ter um número maior de pessoas mais velhas ainda querendo trabalhar, mas o mercado que não absorve, né. E eu acho que boa parte disso é justamente essa confusão de gerações dentro de um mesmo espaço, né? Então você tem na cadeia de comando, você tem alto, né, a hierarquia, pessoas com valores mais conservadores na hora de avaliar o que que é um bom profissional ou o que que é um Uhum, talento, né?
E aí você tem um perfil com valores completamente diferentes, no meio da hierarquia e entrando na hierarquia. Isso gera uma confusão tremenda, né? Então, Uhum. é, pera, essa ideia do empreendedorismo e de ser disruptivo começa na geração X, né? Mas Uhum. ser empreendedor para a geração X, para a geração Y e para a geração Z tem características completamente diferentes. E essas Diferentes. pessoas todas estão sendo avaliadas ou por geração X ou por boomer. E Confusão, aí, né? é, e aí não se cria uma ponte entre gerações para certas discussões, né? E Uhum. aí tem um outro aspecto, porque a gente tem um marketing, a gente tem um perfil de consumo muito baseado em vender e comprar juventude. Uhum. E a gente tem as gerações mais jovens não como consumidores, mas como produtos. Vende-se juventude, né? Uhum. E aí, como é que você vende juventude com valores tão diferentes para essas gerações que passaram, que têm poder aquisitivo? Uhum. Isso gera um nó, né? Isso gera um conflito. Sem dúvida. Nós somos uma sociedade jovem-cêntrica, né? E quando eu trago a questão até da questão de emprego, de empregabilidade, a gente tem uma questão de privilegiar quem está né, entre aí os seus 30 e 40 anos, né? Então, é uma sociedade muito jovem, né? Sei lá, a gente tem vários exemplos de mulheres quando deixa vai assumir o branco, né? Uhum. Putz, é uma puta questão, né? Porque você tá assumindo que você tá ficando mais velho. Que isso? Pode isso, né? É. Desde Então, quando, tem mulher tem o direito de envelhecer, gente? Quem é que deu esse direito, né? pode, né? Quando você pega, sei lá, indústria mesmo de beleza, ou que está muito ligada à questão de estética, atriz, modelo, enfim. Tipo, do nada você deixa de ser a pessoa da malhação para virar avó de alguém, sabe? E aí só pode fazer papel de vó, né? Não tem mais nada que dê para a pessoa fazer dentro da novela, enfim, né? Dentro da indústria. Acho que o papel da mulher, tanto no mercado quanto no perfil de consumidor, né? O lugar da mulher, ele ainda permanece com muitas restrições. E aí, muito disso relacionado ao quanto que é comercializável a sexualidade dessa mulher. Uhum, É, eu vi há alguns dias atrás uma discussão a respeito de uma influencer que é millennial, né? Ela tem uhum, aí para cima de 30 anos, mas que utiliza filtros para parecer mais jovem e fazer danças sensuais. Então, o uhum, que que exatamente a gente está vendendo? Bom, a faixa etária está adequada para sexualizar e sensualizar na internet, uhum. mas a aparência ela é de mais jovem. O que que a gente está vendendo de fato? E isso Sim, fala sobre o nosso momento e o lugar da mulher no nosso momento, né? perfeito. Uma empresa cosmética, por exemplo, que resolve trabalhar com faixas etárias diferentes ou com diversidade, não é a regra, né? Isso ainda é uma exceção, ainda Uhum, é motivo para matéria, motivo para uhum. reportagem, ainda é Ainda motivo gera para discussão. estranheza, né? Gera estranheza, exatamente. Uhum. Não é natural. Não é natural. A minha avó, ela morreu bem velhinha, né, ela morreu com 96. Mas durante um bom tempo da vida, a gente ia perguntar pra ela assim: "Ô vó, essa música é do seu tempo, né? Olha só, do seu tempo". E ela sempre respondia assim: "O meu tempo é agora". Eu carrego essa música na minha história, mas eu sou atual, né, o meu tempo é agora. É. Eh, Tô de viva agora, né? Caramba. Eu Tô vivo viva agora. agora. A minha geração é essa. O que eu vivi não vai substituir o que eu
vivi no passado não vai substituir o que eu vivo agora, né? Eu tô carregando toda a minha experiência, mas eu vivo agora. E eu tô trazendo isso, né, muito mais pra gente pensar, uma geração substitui a outra, né? A gente vai carregando as características ou não? Se eu nasci em determinado momento, já era, eu vou ser aquilo para sempre? Não, a nossa geração vai ser uma prisão só se a gente determinar que seja, né? Eu concordo Uhum, em gênero, número e grau com a tua avó. A gente tá vivo agora, então esse é o nosso tempo, né? E uhum, aí, quando a gente segrega gerações, e eu acho que uhum, boa parte da guerra de gerações vem disso, né? De quem é que torna legítimas as escolhas de uma geração, né? A geração Y, né? O millennial, ele é o mais criticado de todas as gerações, antes e depois. uhum, É, justamente por um processo de amadurecimento num ritmo diferente do que aconteceu nas gerações anteriores uhum, e por utilizar marcadores diferentes das gerações anteriores. Isso, uhum, teoricamente, poderia gerar uma sensação de mais autonomia, né? Assim, uhum, bom, o meu crescer e o meu viver e o meu existir não determinados pelos parâmetros dos outros, uhum, mas parece que gera mais discussão, né? Parece que vai pela culatra isso. E aí acaba segregando ainda mais quem é uhum, de que tempo, quem é relevante em qual tempo. Por que que é necessário segregar a relevância de acordo com uhum, faixa etária, né? Isso é um produto de mercado, não é uma realidade, não é uma lei. Não tá uhum. nem na Constituição, nem na Bíblia, né? E mais uma vez tentar ter uma questão normativa, né? É. Ter uma questão de certo e errado. Né, tipo, o mais legal, enfim. Assim, mais uma vez reproduz a ideia de clã, de segregação mesmo, né? Eu, E de poder, né? E de poder. hum, sem dúvida. É, um ponto também que eu acho interessante é não só pensando, né, na questão de consumo, mas também de responsabilidade, né? Uhum. E o quanto a questão cultural, também de, sei lá, expectativa de vida, muda a maneira como a gente encara também as gerações. Por exemplo, a geração da minha mãe, a geração dos meus pais, com entre 20 e 30 anos era o período de amadurecer, era quando virava adulto. Já a nossa geração, a geração que eu vivo hoje é dos 30 aos 40, né? Hoje entre 30 e 40 eu estabeleço a vida que minha mãe tinha entre 20 a 30, né? Você sabe que algumas das consequências, eu não sei se isso se aplica necessariamente para o Brasil, por Uhum, exemplo, mas isso já é observável em alguns estudos na Europa e nos Estados Unidos, né? uhum, O fato de você iniciar, por exemplo, o casamento mais tarde, ou de você ter certos uhum. marcadores, né, como ter filhos, etc., mais tarde, teve como consequência uma diminuição no número de divórcios. Interessante, eu não sabia. Você tem mais É, maturidade na escolha, né? exato. Os erros que a gente comete têm Hum, consequências menos duradouras se a gente toma essas decisões mais tarde, né? uhum, E aí, o que gera grandes esperanças para os Zoomers e para os Alphas, né? A gente está falando sobre muito mais definir a própria autonomia e a própria uhum, adultice a partir de parâmetros diferentes do que certos marcadores, porque você pega, por exemplo, uma geração intermediária, como a geração X, né, que é a geração dos nossos pais. A gente tem pessoas não necessariamente maduras, uhum. mas direcionadas para certas escolhas porque era compatível com aquela faixa etária. Hoje, o que eu vejo em consultório muito frequentemente são pessoas mais jovens, né, geração Y e geração Z,
se balizando as próprias realizações, ainda a partir dos critérios que não faziam sentido nem para a geração X. Uhum. Ah, com 25 eu ainda não tenho tal cargo, ou ainda não tenho tal posse, ou eu ainda não tenho tal experiência. Uhum. É como se houvesse um prazo para a validade daquela experiência, né? Uhum. E a pior coisa é você ficar colocando idade pra fazer, né? Tipo, baseando qualquer meta em idade, né? É. Porque cada um vai ter tua história. Mas E eu todo mundo acho vai que, estar atrasado para tudo. sem dúvida, sempre vai ter alguém que Que conseguiu fez alguma antes. coisa antes. É. Mas e também a gente tem um fenômeno que é estender mais a juventude, né? A gente tem uma adolescência muito mais prolongada também, né? Essa é uma discussão que eu achei interessante, Uhum, porque é como se para a geração Y, né, para o millennial, para quem nasceu ali é, dos anos 80 até a década de 90, até a metade da década de 90, é, as noções de adolescência e de vida adulta ficaram borradas. uhum, Então, essa ideia de imaturidade do millennial, ela é uma crítica que vem da geração anterior, não uma realidade. E uhum, aí, a gente tem alguns fatores, né? Então, o millennial, ele pega um momento socioeconômico muito diferente da geração anterior. É a uhum, geração com mais dívida, é a geração com menos patrimônio. E aí, as escolhas de consumo vão refletir isso. E aí você tem uma romantização, uma hipervalorização de alguns marcadores que foram coisas muito cotidianas para a geração anterior. uhum, Pagar boleto para os nossos pais não era algo mencionável, né? Não era relevante. E uhum, aí, se você olha para as redes sociais do uhum. Millennial, tem pelo menos 10 tweets por semana reclamando de boleto, né? É E meme, aí né? é meme. E aí o geração X olha pra isso e fala: olha que decepção. Dei Uhum, tudo pra essa desgracinha e ele tá ali falando que é grandes coisas porque tá pagando um boleto. E o Zoomer olha pra trás e fala: é isso? É isso que eu tenho que superar? Ah, pelo amor de Deus, né? uhum, A guerra de gerações vai justamente nessa legitimidade do que uhum, é um adulto, do que é uma vida adulta, né? Nunca antes uma geração permitiu que um pai de família tivesse como lazer videogame. Mesmo que já houvesse a tecnologia. E o fato de que joga videogame como lazer não deslegitima a capacidade de tomar decisões, o uhum. nível de autonomia, a capacidade de empatia, a noção de consequências, que são reais marcadores de vida adulta, né? Perfeito. Só um outro ponto, até que eu acho que vai fazer sentido a hora que a gente falar do terapia de grupo, é que na mídia, né? Então, a ficção ela conversa com a realidade em níveis mais profundos do que a gente para pensar cotidianamente. E aí, uma outra coisa que eu achei bem interessante quando a gente pesquisando para pauta, etc., é que é, todas as representações mais relevantes midiáticas sobre o coming of age, né, que é esse processo de amadurecimento, esse tornar-se adulto e tornar-se Uhum, grande, muda muito de geração para geração. Então você pega gerações anteriores, né, você tem a faixa etária em que essas representações acontecem é na adolescência. Você pega isso uhum, para o millennial, você tem isso na vida adulta a partir dos 30, 35 anos. Isso fala, isso fala de não só o fato de que o parâmetro mudou, uhum. mas a gente tentando elaborar este parâmetro, né? Sem dúvida, né? Eh, e eu também acho que a questão de geração é mais uma necessidade que a gente também tem de colocar tudo em caixa, né? Então, se você faz isso, se você nasceu em tal ano, nã automaticamente você é tal coisa, né? É, tipo Eh, horóscopo. é tipo, é verdade, né? Então é mais uma necessidade nossa de ter um padrão, de criar uma caixa, de criar um contexto, eh
E muito à mercê mesmo de uma sociedade capitalista. É a gente sem norte para nossa identidade, utilizando o mercado para orientar, né, para nortear o que a gente sabe sobre a gente mesmo, né? Uhum, Se eu tenho um título, pronto, eu entendi o meu comportamento. uhum. É complicado deixar essa responsabilidade na mão do capitalismo, né? E o capital vai transformar isso em produto, né? Acho que é o Hegenberg que fala no início do Borderline, no Clínica Psicanalítica, que a gente, com os avanços da gente enquanto sociedade, eles foram implicando em normativas mais flexíveis, o Uhum. que, se por um lado deixa a gente com mais autonomia, também deixa a gente com uma sensação menor de suporte. E aí a gente vai utilizando outros parâmetros para se sentir suportado, para dizer o que é certo e o que é errado, né? Interessante. Ele atribui isso também a, a um aumento de quadros clínicos como o transtorno de personalidade borderline. Que Ele fala, né, sobre é, o indivíduo sobrecarregado, né, inundado de tantas opções que ele tem dificuldade de delimitar a si e delimitar o outro. Então ele faz uma correlação, é claro que eu estou falando em linhas grossas, né, mas ele Uhum, faz uma correlação desses aspectos, né? O que era uma boa mãe para os nossos pais uhum, é diferente do que foi uma boa mãe para nós, e é que é diferente do que vai ser uma boa mãe quando a gente for ou quando a gente é mãe, né? uhum. Para mim, por exemplo, é uma coisa que eu escuto de de mães de algumas faixas etárias que eu não escuto de outras, por exemplo, o desejo de ser amiga dos filhos. Uhum, Eu não escuto isso de certas faixas etárias, mas eu escuto de outras, né? Mães mais jovens com essa ideia de eu sou amiga dos meus filhos. E o uhum, papel materno, ele é tão cheio de especificidades uhum, que eu acho que é uma natureza completamente diferente da amizade, né? Tem características 100% diferentes. Só que essa expectativa influencia a forma como você repreende, como você educa e gera muita culpa, uhum, né? Pera, eu tô colocando minha amiguinha de castigo, né? uhum. Isso gera alguns conflitos que gerações anteriores não tiveram, por exemplo. Eu Era acho que mais abre. tranquilo, né? Virar e falar É, assim: "Putz, não, eu sou sua mãe, uai, me é. respeita". E até uma coisa que a gente discutiu fora do ar um tempo atrás, Uhum, sobre essa ideia de entreter os filhos versus uhum, vigiar os filhos, etc. Eu não acho que exista um modelo particularmente melhor. Eu acho que abre discussões que são importantes uhum, sobre parceria, autonomia, confiança, né? É, a nossa geração foi a geração criada pela TV, né? Diferente da geração uhum. anterior. Poxa, E isso estava deixa a tudo gente. bem, né? Tava Tipo, eu tudo bem. comi eu comi doce, eu comi É, chocolate quando eu tinha 4 anos. Estava tudo bem. pois e aí, a nossa geração, enquanto pais, tem um comportamento um pouquinho mais helicóptero, né? Um pouquinho mais sufocante. Uhum, Essas duas criações têm consequências positivas e negativas em igual uhum, proporção, variando de indivíduo para indivíduo, sem né? dúvida. Então, eu não acho que tenha nada particularmente melhor ou pior, né, Uhum, nessa mudança, mas abre espaço para a gente repensar sobre o quanto que a gente confia numa criança, que tipo de habilidades são compatíveis com uhum. cada faixa etária, como que se educa uma criança sem depender do tapa. Pois é, se for ver, né, quem era criança nos anos 90 assistiu a banheira do Gugu. Pois Hoje é, isso dançou o tchan dançou desceu na da boquinha da boquinha da garrafa. garrafa, né. Hoje a galinha pintadinha já tá sendo revista, né. É, é. O Então nível de comerciais, por exemplo, na TV, em programas infantis, muito diferente de faixa etária para faixa etária. hum, Só percebem o potencial de consumo de criança
no final, né, assim, de um certo momento dos anos 80. E só entendem que é necessário proteger as crianças disso no final dos anos 90, se muito. Uhum. E também, assim, querendo ou não, teve uma evolução educacional, né? Teve. Hoje a gente entende que não é a melhor maneira bater numa criança, porque É, tem uma série de estudos que demonstram isso, né? Hoje a gente tem mais acesso a algumas informações de hábito alimentar, porque, putz, é exatamente pensando em consumo, né? Nos anos sim. 80, 90, taca Coca-Cola na criança, né? Tá aí o Cristiano Ronaldo para falar que não é tão legal beber Coca-Cola assim, É. é melhor beber água. Então, conforme a Você gente lembra também da vai tendo. Pitula? Não lembro, Bi. Aquele guaranazinho pequeno, a Ai, pitulinha? lembro, lembro. É. E tipo, eu levava isso pra escola, eu comprava na escola, assim, de lanche. E tava tudo bem, assim, É, né? E hoje, conforme a gente também vai tendo mais conhecimento, a gente vai vendo, putz, não, talvez não seja a melhor coisa para oferecer para o meu filho, né? E se eu educar ele desde pequenininho, ele vai ter um paladar um pouco diferente do meu, né? é, E ao mesmo tempo, quando eu vejo, minha mãe vira o olho, porque, putz, pra é, ela, ué, a gente comer chocolate tá aqui firme e forte, né? Enfim, então é. as coisas elas vão mudando também. O mundo gira, novos conhecimentos são aprendidos, e também dentro dessa sociedade que as coisas acontecem tão rápidas, a gente vai ter que aprender a desaprender, né? Quem aprendeu datilografia talvez não seja a melhor ferramenta hoje, né? E vai ter que desaprender isso, porque não vai, a gente não vai voltar a escrever com máquina de escrever, não é mesmo? O que eu acho engraçado é alguns pais que exigem dos filhos, que são adolescentes hoje, etc., curso de informática. E curso de informática é uma coisa muito da nossa geração, né? Que era Aham. importante ter pacote Office completo e mexer no Windows e aprender umas coisas que não tem nada a ver. Essa geração mexe no Canva, faz edição de fancam para colocar no Twitter. Assim, é Uhum. uma outra relação com tecnologia e É estão sendo pedidos outra. para fazer curso de informática. A gente fez curso de informática porque a gente não nasceu com computador, né? A gente é da época de internet discada, que era uma novidade, que a gente ia ficar até de madrugada para poder usar mais barato a É. internet, né? A gente Então a pegou o gente auge das lan houses. super. E aí a É, gente precisou fazer esses cursos de informática para se familiarizar, porque não é, era uma coisa que a gente era, pô, o que que é Word, né? E era para isso que informática servia. Não era pra, né, não era pra gente ficar expert. É é. só para aprender ali onde, né, no cursor ali onde procura o Word. Hoje não tem essa necessidade, né? Hoje vai ser requerido que as pessoas saibam linguagem de programação, tanto que nas escolas americanas já é uma grade da matéria em algumas escolas, né? Tipo, tem português, matemática, e linguagem de programação, né? Eu vejo alguns anúncios procurando professores de programação para crianças, começando aqui no Brasil agora. Uhum. Então, assim, vai ser outra coisa. E aí, É. Bi, eu e você, a gente rodou. Desculpa. Miga, rodamos. Tranquilamente. É, Não, você todo não aquele sabe tempo que eu passei, Python? todas aquelas vezes em que eu passei criando capa para trabalho com word art, aquela, Olha, sabe, eu aqueles escrevi na mão. Eu lembro que eu tinha umas letrinhas assim, era folha de papel ao maço, com ao máximo pauta e uma sem sulfite na pauta. frente. E aí, Foi. quando você começa a usar computador e fazer aquelas capas, que era a coisa mais cafona que existia na face da Terra, e meu Deus, sou muito hacker. Quando a gente assiste filme do início dos anos 90, as tecnologias, eles falando de hackear coisas, e você olha aquela telinha do DOS, aquele computador ali não dá meio pendrive que eu usei na faculdade. E disquete também, Disquete, enfim. disquete. Eu acho que vamos parar para não denunciar tanta idade, mas a ideia mesmo é isso. A gente
na vida também vai ter que aprender a desaprender, porque algumas É, coisas que fazem muito sentido em determinado momento não vai fazer sentido em outro. E hoje o mundo gira muito rápido, né? As coisas elas acontecem muito rápido. Então, a nossa capacidade de adaptação, de estar aberta à mudança, de aprender coisas novas, desaprender também ao mesmo tempo, vai ser essencial, né? é, E eu acho que, né, voltando um pouco da frase da minha avó, nosso tempo é agora, né? O que a gente carregou vai trazer e vai, claro, determinar muito do que a gente é, das escolhas que a gente faz. As escolhas que a gente fez trouxe a gente até aqui, né? E isso faz parte da nossa identidade, mas o nosso tempo é agora, né? é. Independente se a gente, qual geração a gente vai estar, enfim, é importante a gente também viver no momento atual, né? E tentar É. entender o que está acontecendo no mundo também, né? E para Mas todo eu mundo, vou continuar bebendo muito café, reclamando de boleto, eu vou eu tomo, continuar. eu, eu tomo o café da manhã como ato, né? Não é só o café, café, mas eu também tomo Não, café da manhã. eu estou contemplando esse momento, né? É É, uma contemplação, faz parte do meu ritual matinal. Eu tenho isso, exato, né? Eu adoro exato. os emojis, eu vou continuar fazendo isso, mas eu também vou baixar o TikTok e ver se eu gosto ou não gosto disso. Pode ser que eu não goste, né? E faz parte também. Eu não conheci até hoje, eu não conheci até hoje. É, mentira, eu conheço uma outra pessoa, mas que não tenha gostado do TikTok. Você pode Então, até. ai, Eu não faço dancinha, eu não faço vídeo nem nada do gênero, mas o que adoraria eu. ver, Bi. Não, Deus me. Assim, vamos poupar as pessoas, né, dessa. Né, assim. Coitado, ninguém merece pagar esse pecado. Mas o que eu consumo de coisa besta ali, e de coisa até importante, tem, surpreendentemente, muita gente falando de saúde mental, de consumo. O mercado literário teve um boom no último ano por conta do BookTok, que são TikTokers que falam sobre livros. Assim, há quanto tempo a gente não ouvia uma notícia positiva a respeito do mundo literário? E ao mesmo tempo, Queen vai ser sempre bom. O quê? Desculpa? Queen vai ser sempre uma banda excelente. É, ponto, ponto. Ponto. Atemporal, Madonna atemporal. sempre vai ser um ícone que, independente se você gosta ou não gosta da música, foi extremamente disruptiva e teve uma importância ímpar. É, Ponto. Ponto. Não, não, não tem espaço para discussão sobre isso, sabe? não, não. Você pode não gostar da música, mas você tem que entender a relevância, né? Não tem como. E eu Cê- acho que essa é uma coisa que está chegando agora para nossa geração, essa percepção de que a gente não é mais o jovem. A gente pode até Tururu. ser jovem, mas a gente não é o jovem. E eu acho que dói um pouquinho. Tem uma feridinha na vaidade de perceber, por exemplo, a gente viu a relevância da Madonna, a gente viu a relevância do Michael Jackson. E Sim, hoje, para essas pessoas, Michael Jackson é aquele pedófilo do documentário e a Madonna é uma pessoa que lança cada álbum com uma qualidade diferente. perfeito. Música cansada de formatura, música cansada de festa de casamento. Hum. Hoje, na nossa época, eu lembro que falavam que o Serginho Grossman era o jovem mais velho, né? Continua E sendo. hoje, não, hoje ele é velho. As pessoas já Hoje ele não é só sabem mais velho. que ele hoje é o Bock, o jovem mais velho do Brasil, do Pipocando, sabe? Não tem ideia de quem que é essa pessoa. Então, vou te mandar a print, miga. Manda alô Manda. aí, print. E é engraçado que o Bock, ele fez o Pipocando Música junto com o Júnior da Sandy Júnior, sabe? Uhum. E pra mim o Júnior vai ser sempre o Júnior da Sandy Júnior, né? E aí pra quem é mais jovem, ficou o Júnior do Pipocando. Você acredita, amiga? Isso aconteceu no Brasil. Ok, ok. Essas pessoas nunca tiveram o prazer de assistir a série do Santi Júnior com o Paulinho Vilhena jovem, né? Colírio da Capricho. Essas pessoas não tiveram o prazer
De ver Estrela Guia com a Sandy, eu tava tentando lembrar o nome da É. novela. De ver Estrela Guia com a Sandy, que era par romântico de um cara 30 anos mais velho do que ela, sabe? Não teve esse constrangimento de dançar, Exato. vai ter que rebolar. Pois. Nossa, é. Que Tanta diga música de joy. duplo sentido que a gente passou na vida, né? Não É, sabia. Né, é. sabe o que é o mais bonito? Que a gente cantou Mamonas Assassinas, a gente desceu na boca da garrafa, a gente dançou Vai Ter Que Rebolar, e ainda assim a gente não perdeu a inocência. Porque eu nunca tinha percebido que tinha safadeza nessas coisas, Bi. Pra mim, o que fica marcado é que a gente segurou tanto o Tchan ali em 98, 99, que hoje a gente não consegue mais segurar. Nem o Tchan, nem essa barra que é gostar de você, né? Risos, risos, Jesus. risos. É, Mas assim, brincadeiras à parte, é, tem todo aquele rolê da maldição do conhecimento, né? De uma vez que você sabe alguma coisa, você não consegue mais empatizar direito uhum, com quem ainda não sabe. E eu acho que isso atravessa muito essas brigas geracionais. uhum, E especial, eu acho que fortemente para quem tem convivência cotidiana com adolescente ou quem está no mercado de trabalho que faz gestão ou que está em RH, né, que trabalha com essa ideia de mais de uma geração no mesmo convívio, é necessário dar esse passo para trás, né, e contemplar o que tem de bom em cada uma dessas gerações para poder utilizar o que tem de melhor, sem né? Até dúvida. acho que a proposta do Sidney Oliveira, é Sidney Oliveira mesmo o nome dele? Ou eu É, tô falando? assim. Uhum, Uma das propostas do Sidney Oliveira de intervenção no ambiente de trabalho é de utilizar esses profissionais que são mais velhos para serem mentores dos profissionais então, mais novos, né? Porque aí você une a energia, a criatividade, a diversidade do mais jovem com a dedicação, com o senso de responsabilidade do mais velho, né? conhecimento também, né, Bi? Porque, É, putz, se a pessoa meu, a gente não pode negar que tem um conhecimento cristalizado e é, tentar a gente não precisa errar o tempo todo para aprender, a gente pode aprender com o erro dos outros também, né, com o que é. deu certo. A gente não tem todas as respostas, às vezes é legal a gente poder contar com alguém que tenha algumas vivências diferentes das nossas, né. É. Até fico pensando, né? Às vezes, quando eu atendo pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, Hum, com alguns perrengues que a gente passou, mas tendo que bolar soluções completamente diferentes, isso pensar nisso, né? Não enriquece só o jovem, né? sem dúvida. Enriquece essa jovem aqui que vos fala também, né? Porque é repensar as relações de trabalho. E eu acho que quando a gente se dispõe a ter esse tipo de conversa, o resultado sempre vai ser positivo. Uhum, O Tiago Teodoro que fala, né? Sempre que ele conversa com o adolescente, ele aprende alguma coisa. E eu acho que isso é muito verdadeiro quando a gente quer que uhum, seja verdadeiro. uhum. E para finalizar, eu queria citar, né, uma frase que eu acho que faz muito sentido. E os jovens podem procurar no Google, né, Hum, que é: "Se você é jovem ainda, amanhã É, velho será. A menos que o coração se esqueça, a juventude nunca morrerá". Joga no é. Google, uma Sim, música. filósofos da contemporaneidade, né, cara? Assim, é um outro nível de filosofia, cara. O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Para o terapia de grupo dessa semana, eu separei algumas obras que fossem bons exemplos do que era amadurecer, do que era viver nesses períodos, né? Nos períodos que a gente mencionou para cada geração. A primeira geração que a gente mencionou é a geração perdida, né? E a minha recomendação é o livro Nada de Novo no Fronte, do Eric Maria Remarque. Conta a história de um grupo de soldados, né? Conta a história de um menino que fazia parte de um grupo de soldados prussianos durante a Primeira Guerra Mundial, que foram influenciados pelo discurso ufanista, pelo discurso idealista de um dos professores e acabaram se voluntariando para o serviço militar no início da Primeira Guerra Mundial, sem ter noção das proporções, né? A Primeira Grande Guerra, ninguém tinha muita noção do que aconteceria.
mas sem preparo, sem grandes pensamentos sobre o que aconteceria, sobre a forma como as escolhas iam influenciar a participação nessa guerra e influenciar, né, a história deles. E até tem uma citação do Remarque que é interessante, né, que ele fala no começo do livro. Este livro não pretende ser uma acusação nem uma confissão. Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. E eu acho que esse é um dos principais marcos da geração perdida, né? Você vai acompanhando todas as agruras de estar no fronte, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi travada em trincheiras. Ela é completamente diferente de todas as guerras que vieram antes. E aí, as condições subhumanas às quais os soldados eram submetidas, você vai entrando em contato com essa realidade sem ênfase nem no heroísmo, nem no idealismo de ninguém. Você só vai vendo garotos tendo as suas vidas transformadas pela experiência da guerra. Então, é um livro... Tem uma adaptação para o cinema de 1930. Para quem gosta de filme antigo, filme em preto e branco, que tem um tempo narrativo diferente, eu recomendo muito. E para quem prefere a literatura, o livro é maravilhoso e está entre um dos meus favoritos. No caso da geração grandiosa e da geração silenciosa, eu vou misturar um pouco eu vou dar duas indicações que referem meio que a um meio termo dessas duas gerações, né? Um é o filme Rebelde Sem Causa, que é com James Dean. O filme conta a história de um adolescente, que é o Jim Stark, né, que é feito pelo James Dean. Se passa em Los Angeles e começa quando o Jim Stark é preso e levado para detenção por desordem e embriaguez, né? E lá ele conhece um cara, que é o John Crawford, e uma menina, que é a Judy, né? Esse John Crawford, ele tinha matado, eu não lembro se eram gatinhos ou cãezinhos, mas alguma coisa assim. E a Judy, que é a Natalie Wood, né, a atriz, tinha sido presa por violar o toque de recolher. E o filme vai mostrando as angústias internas e a relação que eles têm com os pais, né? A forma como eles se relacionam com o sofrimento e com as relações familiares. E eu acho interessante a nomenclatura de sem causa, né? Porque é justamente apresentando a angústia desses adolescentes diante de olhares parentais e sociais que não os contemplam, né? A outra dica que eu trago desse período é o livro O Apanhador no Campo de Centeio. Ele é um clássico da literatura americana e conta a história do Holden Caulfield, né, que é um garoto de 16 anos bem deprimido, que é expulso do colégio, é o quarto colégio do qual ele é expulso, se eu não me engano. E tudo isso se passa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Não é especificado o ano em que ocorrem os eventos, mas um pouco antes do Natal ele é expulso da escola. E aí, sabendo que ele vai voltar para casa e os pais dele ainda não sabem que ele foi expulso, ele resolve pegar esse período, né, e sair por aí, né? E ele vai para Nova York, que é onde a família dele mora, mas ele se hospeda num hotel. E aí você vai vendo ele interagindo com uma série de figuras que fazem parte da vida dele e que não fazem parte da vida dele. E a dificuldade dele é de entrar em contato com temas que são adultos, né? A gente vê o conflito da transição, né, da infância para a vida adulta, esse período da adolescência, em que você olha para o mundo e aí vê todas as corrupções e todas as coisas negativas desse mundo, né? Você vê com menos ingenuidade para tudo isso, mas você ainda não tem ferramentas para lidar com isso, né? E aí a forma como isso afeta
como o Holden ele tem muita raiva, né, e ele expressa essa raiva o tempo todo no livro, você vai acompanhando aquela raiva que nasce da impotência desse adolescente. Então é muito fácil de se identificar com esse lugar mais imaturo da raiva, né? É dessa raiva mais imatura. É um livro interessante, não é um livro longo. Em relação aos baby boomers, a gente tem muitas opções, né? A gente tem A Primeira Noite de um Homem, a gente tem Taxi Driver, mas eu quero citar, assim, bem brevemente, duas outras opções, né? A primeira é Anos Incríveis, que eu acho que muita gente assistiu porque passava na cultura, que é uma série que conta a história do Kevin, né? Ali, ele como criança e pré-adolescente no final da década de 60. E aí todos os conflitos, as mudanças culturais, a forma como isso afeta a família dele. É uma série em que você cresce junto com o Kevin, né? E a outra dica é o filme O Sete de Chicago, que fala um pouco sobre essa explosão de direitos civis. Também quem tiver a oportunidade e o interesse, claro, de assistir Infiltrados na Clã também fala sobre as lutas de direitos civis durante esse período, né? Fala um pouco sobre a contracultura. O Almost Famous, o Quase Famosos, que é um filme de 2000, ele também cobre esse período histórico, né? São obras bem bacanas de assistir. Para falar de Geração X, eu acho que o melhor exemplo é o Clube dos Cinco, o Breakfast Club. É um filme clássico, né, que conta a história de 5 adolescentes que, por uma série de motivos diferentes, e adolescentes bem diferentes, né? Então você tem a menina popular, você tem o nerd, você tem o atleta, você tem o rebelde, você tem a introvertida esquisita. Todos eles têm que cumprir detenção no sábado de manhã na escola. E eles começam assim, sem vínculo nenhum. E conforme eles vão conversando, interagindo, e a sequência de dança é uma belezinha de assistir, eles vão percebendo que, primeiro, que as aparências enganam, segundo, que eles têm muito mais em comum, muito mais coisas em comum do que diferenças, né? Eles falam sobre uma série de coisas que eram difíceis de se conversar, né? Uso de drogas, problemas na família, a pressão dos amigos e assim por diante, né? E aí é um filme que eu acho que muitos dos conflitos ultrapassam o período desse filme, né? É um filme de seu tempo, então a gente sabe que uma ou outra coisa vai soar bem estranho pra gente no nível de desconstrução que a gente se encontra no ano de 2021, mas é um filme bacana para entender, né, essas pessoas nesse período, né, a forma como eram lidados esses conflitos tão naturais da adolescência. Também não dá para falar de Geração X sem mencionar Friends, né, que eles são justamente jovens adultos dessa faixa etária e mostram pra gente os desafios de amadurecimento daquele período. O que eu acho que vale a pena ressaltar é justamente ali naquela faixa etária e dentro daquele período de tempo, o que era considerado sucesso e insucesso profissional, afetivo, social, né? E como isso é diferente do que veio antes e do que vem depois. Para falar de Millennial, eu escolhi. A gente pode falar de Harry Potter? Claro que pode falar de Harry Potter. A gente pode falar sobre uma série de animes, de mangás? Também pode. Mas eu escolhi duas obras específicas que eu acho que dão um panorama um pouquinho diferente, né? O primeiro é Search Party, que conta a história da Dory, né? Essa jovem millennial que tem um trabalho super nada a ver, namora um cara com quem ela também tem uma relação super blasé, super X. Tem amigos que são muito mais. Que se importam muito mais com a aparência do que com substância, né? Os vínculos ali são todos esquisitos, eles gostam de tirar fotos, se vestem de uma maneira
super característica do millennial, são, né, descolados, mas são totalmente perdidos, são pessoas muito sem propósito. E aí a Dory descobre que tem uma menina com quem ela fez faculdade que está desaparecida, e ela começa a ficar meio que obcecada pela busca dessa menina. E aí a gente vê o desenrolar, o plot twist, né, a guinada de enredo ali no final da primeira temporada, é uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti, assim, é super bacana, é super interessante, tá no HBO Max, recomendo muito. E a outra série que eu trago é Girls, da HBO, né, já saiu do ar há algum tempo, mas essa é uma série que é uma série feita de millennials para millennials, né, zombando um pouquinho de si, né, e aí começa com a ideia da millennial mimada, começa a série conta a história e as interações de 4 amigas, né? Cada uma delas um estereótipo, um arquétipo de mulher branca, classe média, millennial, né? Um retrato diferente do privilégio. E a forma como elas também desorientadas vão perdendo um pouco, elas não têm tanto senso de propósito e a forma como isso vai afetando a vida delas. Essa é a série que lançou o Adam Driver, então quem não quiser assistir apenas pela série, dá para assistir pelo Adam Driver também, super novinho, super iniciante. Essa é uma série que tem bastante nudez, tem apresentação da relação com drogas e com sexo diferente, então para quem for mais sensível, talvez não seja a melhor opção. Mas, especialmente quando a gente compara Search Party Girls com Friends, a gente vê drasticamente essa mudança. Essas não são séries adolescentes, mas eu acho que essa é uma das principais mudanças, né? Então, na Geração Perdida, a gente está falando sobre meninos muito novos lutando na guerra. Na Geração Grandiosa, a gente está falando sobre um adolescente que tem dificuldade de relacionamento com os próprios pais. Na Geração Silenciosa, eu tô falando sobre um adolescente que tem dificuldade para lidar com os próprios sentimentos, né? Com Baby Boomers eu falo sobre o processo de desenvolvimento aí desse pré-adolescente e adolescente. Breakfast Club, também tô falando sobre adolescentes. É a partir de Friends que a gente começa a entrar no amadurecimento do adulto se tornando adulto, né? Da pessoa que já tem a faixa etária, mas ainda não tem todos os recursos emocionais que um adulto que é esperado de um adulto, né? E isso fica muito mais evidente para os millennials. E aí, a hora que a gente vai falar de geração Z, o que eu recomendo, que é uma série que eu já recomendei aqui 1 milhão de vezes, é Never Have I Ever. E aí a gente volta para o amadurecimento do adolescente, né? Como eu mencionei, a hora que eu estava falando da descrição das séries, etc., a gente está lidando com uma geração que tem uma relação diferente com saúde mental e com os próprios sentimentos. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que Never Have I Ever é um bom exemplo. Tem I'm Not Okay With This, que tá na Netflix. A gente também tem Euphoria, né? Que são séries que também apresentam a adolescência, mas muito mais na angústia da adolescência do que no desenvolvimento de recursos, né, nesse período. Então essas são as dicas. E Geração Alpha, por enquanto a gente só tem desenho animado e coisinhas de bebê. Ainda não tem nada para falar sobre eles, né? O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Beijinho! Tchau!